Boa tarde, pessoal. Hoje estamos de volta no Cantinho do Mendez com mais uma sugestão de ótima leitura para vocês. Hoje, em especial, eu quero falar sobre autores brasileiros, autores nacionais, que muitas vezes as pessoas não valorizam muito, dão mais valor a autores estrangeiros e aos autores brasileiros não valorizam muito. Tá certo que quando nós estamos fazendo a faculdade, quando nós estamos estudando ainda no nosso período de estudante, existem leituras que nos obrigam a ler e que não nos satisfazem. Então, nós até passamos a desprestigiar os autores nacionais. Eu, por exemplo, tenho alguns autores nacionais, daqueles antigos, que eu não sou muito fã. Outros, já no entanto, ou alguma obra desses autores que eu não admiro, mas alguma obra deles eu gosto. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma obra que eu li e adorei, é, Os Grandes Sertões Veredas. Muito bonito. Um livro muito bom, uma coletânea, inclusive, muito boa. Aqui nós temos autores de prestígio, como Fernando Moraes, que escreveu Olga, o mais conhecido, Paulo Coelho, Jorge Amado, Lígia Fagundes Telles, esse aqui que eu tenho todos os livros dele, José Mauro de Vasconcelos, Zuenir Ventura, que até eu já falei de livro deles aqui, Zuenir Ventura, o livro que eu falei dele aqui no nosso Cantinho Mendez, em 1968, o ano que não terminou, né? 1968, e Memórias do Esquecimento, Flávio Tavares. Esse daqui pouca gente já conhece esse autor. Eu leio bastante. Na minha biblioteca, nas minhas coleções de livro, eu tive dando uma olhada quando me interessei aí pelos livros, e tive dando uma olhada, devo ter mais de 50 livros de autores nacionais, mas autores que eu gosto, que eu peguei os livros todos deles, igual eu falei, José Mauro de Vasconcelos, eu li O Meu Pé de Laranja Lima, aí fui comprando todos os livros dele, tenho todos. Eu ia falar agora uma besteira, eu ia falar da Ágata. A Ágata é uma coleção que eu tenho, mas não é nacional, é lógico. Mas eu quero falar de um autor Lourival de Oliveira. Nunca ninguém ouviu falar. Poucas pessoas ouviram falar, não nunca, poucas pessoas. Esse livro de Lourival de Oliveira, O Ranger das Dobradiças, foi um livro que foi publicado, inclusive, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, sabe? Prefeitura de Sorocaba, através da Lei de Incentivo à Cultura, publicou esse livro, distribuiu nas escolas. A Prefeitura de Sorocaba sempre ela valorizou a cultura nacional, sempre valorizou principalmente os nossos autores brasileiros, autores nacionais, e o Lourival de Oliveira, ele morou aqui em Sorocaba, ou mora ainda, mas sobre o que gira esse livro? Quando tinha por volta de 13 anos, Lourival de Oliveira costumava colocar no papel todas as coisas que lhe vinham à cabeça. E não dava muito valor a essas coisas. Mas uma professora, naquela época, disse para ele ao contrário, que aquilo tudo que ele achava que era bobagem, aquelas coisinhas, a professora leu e falou, não, isso daí é um texto que tem conteúdo, um texto muito bom. E incentivou ele então a escrever. Ele escreveu 2 ou 3 livros, e este é um dos últimos livros dele, que pelo menos eu conheço, onde ele conta histórias que ele mesmo presenciou. Esse livro é baseado em fatos reais, na história da vida dele, coisas que ele passou. E o autor aborda, eu vou até aqui tá comentando a contracapa do livro, o autor aborda vários temas, como intriga pela posse da terra. O pai dele tinha um pequeno sítio e depois foi obrigado a vender aquele sítio, sabe? E o conflito também entre a fé,
a descrença na existência ou não de um Deus onipotente e amoroso, e ao mesmo tempo tão cruel e impiedoso. O Lorival de Oliveira, ele coloca isso no livro, essas dúvidas que estão tão comuns às pessoas, principalmente aqueles que passam por muitas dificuldades. O sublime amor materno, ele fala da mãe dele. Ele, quando me parece que ele lançou esse livro, fazia 15 dias que a mãe dele tinha falecido, e ele fala da mãe dele, o amor dele pela natureza, pela música, pela arte, pela poesia, e ele casou-se aqui em Sorocaba. Ele casou, encontrou o amor da vida dele aqui em Sorocaba. É um livro fácil de ler, fácil de adquirir, pode ser encontrado até, se você pesquisar na internet, você pode comprar até pela internet. Não é um livro caro, muito bom de se ler e muito bom para quem gosta de histórias de livros com conteúdo verídico. Eu quero dizer a vocês, dar essa sugestão, que leiam esse livro e que também procurem outros Memórias do Esquecimento, que fala sobre a terrível época da ditadura militar. Zuenir Ventura, O Ano que Não Terminou, eu já falei. Paulo Coelho, eu tenho acho que uns 10 livros de Paulo Coelho, desde do primeiro, do primeiro não, do que lançou Paulo Coelho, o Diário de um Mago, que foi o que lançou ele aí, tornou ele mundialmente conhecido. José Mauro de Vasconcelos, leiam Meu Pé de Laranja Lima, depois Rosinha Minha Canoa, e todos os que ele, José Mauro de Vasconcelos, publicou, eu tenho e li todos eles. Aqui no início do livro tem aqui algumas obras dele, lançadas pela Edições Melhoramentos. Barro Branco, Longe da Terra, Arara Vermelha, um grande livro. Rosinha Minha Canoa, Meu Pé Laranja Lima, Doidão, Banana Brava, outro grande livro dele. Rua Descalça. São livros que você vai adorar, qualquer um desses livros de José Mauro de Vasconcelos que você lê. Mas Lígia, quem não conhece Lígia Fagundes Telles, então Jorge Amado. Jorge Amado, você vê, como eu falei dos autores nacionais, eu não gosto do Jorge Amado. É questão de gosto. Tem pessoas que admiram, eu não gosto. É igual Fernando Moraes, escreveu Olga e outros, grande autor, eu tenho acho que uns 4 livros dele. O José Mauro de Vasconcelos, eu acho bem superior ao Jorge Amado. Eu não gosto de Jorge Amado, o jeito dele ler. Todo mundo fala muito de quem escreveu os livros de Monteiro Lobato. Eu, na minha opinião, Monteiro Lobato, ele era uma pessoa que não gostava, era uma pessoa que fazia discriminação racial. Ele, sabe, no livro dele, se você ler, você vai ver ali que ele menosprezava os negros. Tanto assim que Dona Benta, eu não lembro muito das histórias, eu tenho alguns livros dele, mas é um autor que eu também não aprecio, sabe? Quando eu era jovem, eu li As Reinações de Narizinho, alguns livros dele, Emília no País da Gramática, Emília no País da Aritmética, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu li os livros, via na televisão, mas não admiro muito ele não. Mas tá aí a sugestão de hoje. Vocês procurem ler esse livro que nós estávamos comentando, e eu tenho certeza que o Ranger das Dobradiças vai te prender do começo ao fim. Uma boa tarde para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Fui!